Boa tarde. Boa tarde. A senhora pode falar a sua profissão? Eu sou coordenadora pedagógica da educação infantil. Certo. Como uma school estimula a participação democrática de alunos, pais, educadores e funcionários nas decisões acadêmicas? Bom, por se tratar da educação infantil, as crianças elas não têm diretamente uma participação democrática. O que acontece na parte infantil seria delas buscarem solução de problemas ali no cotidiano. Por exemplo, se o amiguinho não quer brincar com o outro, o que a gente pode fazer para resolver isso? Eu posso obrigar o amiguinho a brincar com você? Não, eu não posso. Que estratégias que você vai buscar para aquele amiguinho brincar com você? Então você tem que ver qual é a brincadeira, se ele quer participar dessa brincadeira ou se ele quer continuar na brincadeira que ele estava, né? Então isso acaba estimulando um pouquinho essa parte de democracia, né? De interação, deles estarem compreendendo esse conceito. Agora, funcionários. Os funcionários, eles têm participação democrática, principalmente dentro da área de cada um. Não dá, por exemplo, para o funcionário que cuida da limpeza ter uma participação totalmente aberta na área pedagógica, a não ser que seja referente a jogar o lixo no lixo, nessas questões ambientais. Aí a gente pode até trazer o pessoal da limpeza, né, para estar conversando um pouco com as crianças a respeito disso. Mas, se for uma questão diretamente pedagógica, quem vai participar dessa parte democrática são os professores, são os docentes, juntamente com a gestão. Então, assim, cada um pode opinar, sim, dentro da sua área, mas isso também não quer dizer que a decisão final seja deles. A gente vai ouvir todas as partes, né? Aí vamos nos reunir e ver qual é a melhor solução. Não é porque um funcionário deu uma opinião que aquela opinião ela realmente vai ser acatada. Ela tem que ser boa para todos, boa principalmente para a escola. Como a escola lida com situações de conflito ou divergência de opiniões entre os diferentes membros da comunidade escolar? Então, entra um pouquinho na questão anterior, né? A gente senta, a gente conversa, vê o que tá para ser resolvido. Nem tudo tá para ser resolvido da maneira com que cada um quer, né? Então a gente vai buscar uma solução que atenda da melhor maneira ao maior número de pessoas possíveis, mas assim, sempre lembrando que nós estamos numa escola e dentro de uma escola a prioridade são as crianças. Então as crianças têm que serem beneficiadas, né? Eu não posso, por exemplo, reduzir o horário de um funcionário e com isso acabar diminuindo a assistência que aquela criança vai ter na escola. Mas eu preciso sair mais cedo toda sexta-feira. Tá, mas isso vai prejudicar o andamento da escola? Vai atrapalhar o seu colega porque vai ter que trabalhar em dobro? Então não vai ser possível. Então assim, depende muito da situação. Mas a gente sempre senta, conversa e, né, através do diálogo, a gente busca a resolução dos conflitos. Considerando o compromisso da MySchool com respeito à diversidade e à inclusão, como a gestão garante que esses valores sejam vivenciados no dia a dia escolar, tanto nas práticas pedagógicas quanto nas relações interpessoais? Bom, essa parte de diversidade, né, como a gente já está novamente falando da educação infantil, eu não vou privar nenhum aluno de nenhuma atividade. Não é porque ele tem TEA, né, que é transtorno do espectro autista, por exemplo, ou que ele tem alguma deficiência física que ele vai ser privado de alguma atividade. Não. O que eu posso fazer é adaptar aquela atividade a ele, sem excluí-lo. Então, por exemplo, ele está indo para um ambiente que ele não está habituado e ali ele acaba se desregulando um pouquinho, eu não vou privá-lo de participar daquele ambiente, daquela atividade. Eu vou ter um atendimento diferenciado para ele naquele momento, para que ele entenda que ali ele está seguro, que ali é um ambiente que faz parte da escola, que todos estão participando e que vai ser bom para ele. A partir do momento que ele entende isso, que ele se acalma,
ele começa a participar das atividades. Isso as crianças acabam entendendo, porque elas têm uma percepção que o amiguinho tem certas limitações e também certas potencialidades, e eles acabam auxiliando, acabam até falando, né, pra gente que deixa que eu ajudo, pega na mãozinha e leva. Então, com a educação infantil é bem leve, bem suave. A gente não exclui ninguém. A gente trabalha muito a empatia entre as crianças. Como a proposta bilíngue da escola é integrada de maneira prática no cotidiano dos alunos, especialmente considerando as diferentes faixas etárias e as necessidades individuais de aprendizagem. Dos 0 aos 6 anos, que faz parte da educação infantil, o ensino de outro idioma e de qualquer novo aprendizado, ele acaba sendo facilitado por conta da idade. Vamos pensar que a criança ela é como uma esponjinha. Então, ela vai absorvendo o conteúdo de uma maneira muito natural. Então, quando mais cedo ela estiver imersa num ambiente propício ao aprendizado, mais fácil ela vai ter de desenvolver essas potencialidades, essas habilidades, né? Que a gente pretende, que a gente tem lá no nosso plano político-pedagógico. Então, é natural, né? E ela começa cedo, ela vai desenvolver mais fácil e depois a parte gramatical fica lá para frente, não há um interesse agora de desenvolver isso, porque a partir do momento que se torna natural, fica muito mais fácil depois passar para essa escrita, quando eles forem mais velhos. É como o idioma materno. Primeiro a gente aprende a falar, e depois a gente aprende as letras, escrever, a parte gramatical, concordância e tudo mais. Quando se trata de outro idioma, é da mesma maneira. A gente vai aprendendo, inserindo isso no nosso dia a dia, fazendo parte da nossa realidade, e depois a gente aprende a escrita, a concordância, todas as regras gramaticais da língua. De que maneira a escola avalia a eficácia de suas estratégias para melhorar a satisfação dos pais e alunos em relação ao processo de aprendizagem e ao ambiente escolar? Bom, essa parte de avaliação, educação infantil não tem prova, né? Como que a gente faz a avaliação? Através das reuniões pedagógicas e reunião de pais, a gente vai avaliando o desenvolvimento de cada aluno. A gente vai falando para os pais, né, como que é o nosso projeto, porque a educação infantil trabalha muito com projetos. Então a gente vai mostrando para eles como que está sendo esse avanço, né, o antes e o depois. Na própria apresentação do Dia das Mães, o fato dos pais verem as crianças cantando em outros idiomas, interagindo, né? Ali você já vê um desenvolvimento. E muitas vezes as crianças chegam em casa repetindo o que elas aprendem na escola. Então, principalmente através dessa forma que a gente vê esse desenvolvimento. Vamos supor que os pais tenham alguma dúvida, algum questionamento ali ao longo do processo. A gente está aberto também para fazer reuniões, seja com a equipe de gestão, seja com o docente que está ali diretamente com a criança, para sanar todas as dúvidas, para mostrar lá o portfólio, onde mostra todo o desenvolvimento da criança ao longo do processo, e a gente vai fazendo ajustes caso necessário, né? Porque há crianças que têm mais dificuldade em uma determinada situação, outras mais facilidade. Então a gente vai também buscando essa individualidade e trabalhando em cima disso. Porque não é uma receitinha de bolo, onde a gente pega, coloca lá 2 ovos, né, 1 quilo de farinha e, enfim, a mesma receitinha para todo mundo. Não. Toda criança é um ser individual, então a gente tem que trabalhar pensando nisso. E assim como todo ano a turma ela se renova. Então, as experiências que eu fiz no ano anterior não significam que elas darão certo no próximo ano.
Então a gente tem que sentir a turma, sentir cada aluninho e ver aonde a gente vai ter que fazer as intervenções necessárias ali naquele momento. Como o princípio da participação democrática está presente na formação dos professores e demais funcionários da escola? Essa questão também é uma continuidade, né? De uma questão anterior, se eu não me engano, da primeira questão. Essa parte da gestão democrática ela é muito importante porque vamos supor que eu, como coordenadora, solicite um trabalho específico para o meu grupo de professores. Porém, cada um deles traz as suas próprias experiências. Um deles pode falar para mim, ou o grupo pode falar para mim, e falar, que tal a gente fazer diferente? Eu tenho uma experiência, ou eu pesquisei que dessa maneira funciona melhor. Vamos tentar? Por que não? Né? Se o grupo concorda, se eu vejo que está de acordo com a nossa proposta, porque também não pode fugir demais, né? Mas a gente vê que realmente daquela maneira é melhor, por que não? A gente pode fazer sim. Então a gestão democrática ela é muito importante, sim. Não é porque eu estou na gestão que eu tenho a resposta para tudo. Quem está ali na sala de aula, no dia a dia com as crianças, muitas vezes tem um olhar diferenciado, um olhar muito mais individualizado do que eu tenho. Então é importante sim ouvir a opinião dos professores, por isso que nós fazemos reuniões periódicas, para ver se a gente está no caminho certo, quais alterações a gente tem que fazer, né? Tá naquele estudo também constante, porque a educação não é uma reta, não é uma coisa que você começa aqui e você termina aqui. Você está sempre buscando novos aprendizados e vem surgindo novos aprendizados também. Por exemplo, a parte tecnológica. Eu posso verificar um site diferente que tem umas atividades muito interessantes, inovadoras, e também eu não tenho uma única linha de trabalho. Eu não vou trabalhar só com construtivismo, né, ou só com o tradicional. Aqui a gente busca mesclar. Eu acho que isso é o mais importante, a gente não pegar uma linha de trabalho e seguir ela até o fim. Eu acho que essa mescla, inclusive os professores trazem isso, porque cada um traz a sua própria experiência de vida, experiência profissional, e isso ajuda a construir o nosso plano pedagógico, os nossos projetos, e isso é muito importante, essa diversificação. Certo, muito obrigada. De nada, imagina, estamos aqui abertos para o que vocês precisarem.